Fala galera do lado, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo joinha? Tudo na santa paz? Bem, então aqui vamos gravar mais um vídeo hoje, né? Hoje nós vamos, na verdade, fazer uma regravação. Nós vamos pegar todos os vídeos antigos lá dos nomes engraçados, e nós vamos compilar em um, que vai ser esse que eu vou fazer, e depois nós vamos fazer um só de todos os times com nomes engraçados, né? Aí vai ter o Corinthians de Jesus Cristo, né? Que é o Corinthians JC. Vai ter também o Palmeiras JC, vai ter o São Paulo JC e por último o Santos JC, tá bom? Então vai ser nós vamos fazer primeiro aqui todos os nomes bíblicos, né? Alguns nós vamos até explicar de onde que saíram da Bíblia e tudo mais, mas a maioria a gente só vai falar e colocar o nome aqui na legenda aí para vocês entenderem, tá? Nós não vamos também ficar colocando em qual parte da Bíblia está, tá? Só que todos esses nomes aqui, vocês tenham certeza, está contido na Bíblia, tá? Vocês podem até fazer uma pergunta aí na IA de vocês aí, é questão de vocês. Eu não vou perder muito tempo com isso, não, tá bom, pessoal? Bem, outra coisa importante é que esse vídeo aqui, apesar da gente tratar de coisas engraçadas, né, dos nomes bíblicos engraçados, a intenção nossa não é ridicularizar a Bíblia e nem fazer alguma chacota, fazer alguma coisa, porque a Bíblia é uma coisa muito séria, tá? Na verdade, é para vocês terem o interesse de ler, de estudar e ver que a Bíblia também é um negócio bastante interessante, bastante engraçado, tá bom? Em alguns aspectos, tá? Bastante engraçado que eu digo nos nomes, né? É, tem alguma coisa interessante lá de engraçado? Tem. Mas a maioria é coisa bastante séria, tá bom? Pessoal, esse é o primeiro vídeo que nós estamos gravando esse ano, né? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer todos as inscrições que ocorreram no ano passado, os comentários, os likes, tudo que vocês fizeram, tá? Tudo que vocês nos proporcionaram aí durante o 2025 inteirinho aí, tá? Eu só queria agradecer e já aproveitar, pedir para vocês, gostando desse vídeo aí, que eu tenho certeza vão gostar, pelo menos vou dar uma risada aí, tá? Vocês darem os likes, pedirem para os amigos se inscreverem, para os inimigos se inscreverem também, tá bom? E até para os pets, tá? E aliás, esse vídeo de hoje aí, eu estou fazendo em homenagem a uma cachorrinha minha, a Pinguinha. Ela faleceu agora, dia 14 de janeiro. O nome dela é Pinga Lacerda, ela tem nome e sobrenome, tá? Puxa, e tá muito recente, né, cara? E tá muito dolorido para mim aguentar a perda dela. Mas é vida que segue, né? Bem, eu acho que ela está lá junto com Deus, e se Jesus Cristo me autorizar, quando ele me julgar, ele deixar eu ficar junto com a minha cachorrinha novamente, tá bom? Pinguinha, se Deus quiser, estaremos de volta aí em breve, tá bom? Estaremos juntos, tá bom? Ai, ai, ai. Bem, pessoal, esse vídeo que nós estamos falando aqui, que estamos fazendo, né? É referente aos nomes bíblicos engraçados, tá? Então, nós vamos fazer em compartimentos ele. E o primeiro é relacionado com a inteligência artificial, que é AI, né? AI em inglês, né? Então, todos os nomes que tem AI no meio, no começo, né? Eu vou colocar nesse compartimento, tá bom? Vamos começar lá? Vamos lá, pessoal? Bem, para começar, pessoal, primeiro já tem uma cidade, que é uma cidade cananeia, né? Nome AI, quer dizer, já tinha inteligência artificial já em Cananéia, né? Aí a cidade do meu pai. Depois eu vou falar sobre isso. Bem, e também tem uma cidade na Judéia, tá? Que é Ain. Quer dizer, esses judeus, esses cananeus já usavam inteligência artificial naquela época, tá? Você vê que a coisa é bastante séria, né? E daí tem o Aías, que é ou você pode chamar ele, ou ele profeta, ou tem o outro que é um sacerdote. E o último é o que eu gosto mais, que é o pai do Baasa. Porque daí, sendo pai do Baasa, sabe o que significa Baasa? A criancinha chega e vê com uma barata aqui, aquelas baratas que voam, né? Daí mostra pra avó. Ó, Baasa. Aí vem Aquisibe, Efaí,
Usaí, Usaí, ou você pode entender como a inteligência artificial dos Estados Unidos, né? Ou quando o cara quer me emprestar camisa pro um amigo, alguma coisa desse tipo, ele, usa aí, né? Caraca, né? Daí vem Airote, que é um lugar no deserto lá no Sinai, né? Ahimelech. Cara, eu me lembro. Esse Ahimelech é muito bom. Quando eu era criança, eu chegava, minha mãe fazia um doce com alguma coisa de amendoim lá, e doce de leite, né? Não me lembro muito bem. Eu chegava pra minha mãe, que é Ahimelech. E também tem o Aitofel, era um tipo de um conselheiro do rei Davi, mas que ele acabou traindo o rei Davi porque ele se juntou ao filho do rei Davi, né? Com Absalão, que também não é bonito, Absalão. Eu não coloquei os nomes aqui. Aliás, era o cara mais bonito da Bíblia, tá? O Absalão. Ele é considerado o cara mais bonito, né? E o. Bem, e Aitofel também parecia aquela bala lá da Toff. Aitofel é de lascar, vamos falar mesmo. Bem, não pior que os outros. Bem, a YouTube. Cara. Tá na cara que esse caboclo aí é o YouTube com inteligência artificial. Meu Deus do céu. Cada nominho, velho. O que é isso? Bem, agora vamos falar dos nomes que lembram filmes e também músicas, né? Bem, o primeiro que vamos falar dos Anakins. Cara, Anakins, cara, eles eram os gigantes que habitavam a Canaã, né? Que era a terra prometida lá. Quando o povo hebreu ele cruzou o Rio Jordão lá, ele teve que lutar contra os Anakins, né? Só quem passou da época antiga lá, que saiu do Egito lá, eles cruzaram todo o deserto e chegaram na Terra Prometida, foi o Josué e o Caleb, né? Tá? Mas o Anakin que eu verdadeiramente conheço é de Star Wars, cara. Pô, meu, a Bíblia ela tem um probleminha com esse Star Wars. Na verdade, tem dois, né? Porque tem também o lugar que chama-se Endor, lá no Star Wars. Endor é a lua de Endor. Se você pegar no episódio 6 lá, que era sexologia, né? Agora tem mais de 10 episódios, né? Cara, pô, o Endor é aquele que tem aqueles macaquinhos, os Ewoks, né? Você não lembra do Chewbacca? Daí completando, vem os Sidônios. Pô, Sidônios, se alguém assistiu, se alguém tem a minha idade mais ou menos, deve ter assistido o Buck Rogers lá, o astronauta do 2050, 2025, não lembro agora. Ele era o Buck Rogers, lembra? Pô, lá nessa série aí, tinha os Silônios, né? Silônios, que eram os robôs lá que eram inimigos dos seres humanos, né? Que eram máquinas, né? Depois teve Asterote, Sidon. Sidon é ótimo. Harvard, que tem a ver com Asgard lá do Thor, né? Tem Daphnis, que lembra a Daphne lá do Scooby-Doo. Aí tem Sheba, tem os Nephilims. Nephilims é aqueles gigantes também que são mais são presentes naquele livro do Enoch, né? São gigantes lá que eles comiam, eles se alimentavam das comidas que os humanos se ofereciam. Daí eles não estavam contentes com o pouco mantimento que os humanos forneciam para eles, né? Eles comiam daí os humanos e depois, não satisfeitos, eles comiam os próprios Netflix. Então, os caras são bonzinhos demais. Assiste o episódio de Enoch aí, que você vai ver uma parte que é bastante engraçada. Tá bom? E os Nephilims,
se você ver lá no episódio lá, era o cruzamento de mulheres, né? De mulheres com anjos caídos, tá? Os anjos caídos é exemplo do Satanás, né? Que Satanás trouxe com ele 200 anjos e também que ajudaram ele a povoar o mundo aqui. Então tem, além de anjos, nós temos que os anjos que nos rodeiam, Gabriel, tem um monte de anjos aí. Tem os anjos que são maléficos, tá bom? Aí tem Betzur, Keila, Keila, a Bíblia fez mal com a música Keila. Ai, Dodo. Marillion, poxa. É uma música que eu adoro, cara. Meu, é brincadeira da Bíblia, velho. Aí tem Neum, Asgard, Assum tem aquele humorista lá que acho que é Hassum, né? Será que tem alguma coisa a ver com esse nome aí? E tem Lod e tem Nob. Nob era um cara assim. Por exemplo, o cara, ele saía de Nob, ele virava um cara ex-Nob. Aí surgiu a palavra ex-Nob. E por último, dos filmes aí, de músicas, né? Tem os Balaíns, né? Que são, na verdade, deuses cananeus, né? Lembrando que todos os deuses que não são Deus são oriundos do nosso Deus, coisas são deuses pagãos, tá? E cara, mas o importante é que o Oswaldo Montenegro, ele pegou esses nomes aí, Balaíns, e transformou ele numa música dele, né? Que chama-se Bandolins. Agora nós vamos para os nomes. Poderia ser personagens do Walt Disney, tá? Nós vamos falar da Makla, da Ogla, Milka, Tirza, Ribla, Zatu, Zakai, Binui. Vai ter nome assim. Lá adiante, esse Walt Disney escolheu os nominhos pros personagens. Pelo amor dos meus filhinhos, viu? Bem, agora nós vamos falar de coisas relacionadas com bebidas, tá? Que é uma parte que eu acho muito interessante, viu? E o primeiro nome que nós vamos falar é do Eucana. Cara, só Eucana, velho. É o Ocana desse espanhol. Cara, é o verdadeiro demônio. Esse cara, ele tinha duas mulheres, né? A Penina e a Ana, tá? E a Ana não conseguia ter filhos, né? E a Penina sempre ficava tripudiando a Ana, né? Daí a Ana, muito triste com esse assunto aí, né? Ela foi na porta do tabernáculo lá pedir para Deus para ajudar ela, porque ela ia entregar o filho pro sacerdócio, né? E isso ela estava pedindo lá, e o Eli, que era o sumo sacerdote à época, ela chegou lá e falou assim: moça, por que você fala com Deus quando você está embriagada, né? Ela falou: não estou embriagada, eu só estou triste e pedindo para Deus porque eu quero ter um filho aí e eu vou entregar ele ao sacerdócio, né? Aí aconteceu que a Ana teve um filho, o filho dela chamou-se Samuel, que virou um profeta, inclusive na época do rei Davi, tá? Ele ungiu quanto reis, tanto o Saul, né, que foi o antecessor de Davi, aí ele ungiu também o Davi, tá? Então, tanto Saul quanto o Davi foram ungidos por Samuel. E Samuel foi o último dos juízes, porque depois de Samuel, ele ungiu Saul, que foi o primeiro rei, depois veio Davi, que foi o segundo, e o terceiro, o filho dele, o Salomão, tá bom? Depois teve um monte aí teve o filho de Salomão, que é o Roboão, e aí vai, tem uma infinidade de reis aí, tá bom? Tem uma história bastante interessante com o Elcano. É lógico que essa história não é bíblica, né? Mas poderia ser, porque os personagens são, tá? O Elcano, ele se encontrou com a irmã, que aliás tinha uma irmã muito bonita, e com Candance, que depois
formou uma banda que a gente conhece como Creedence. O Ayman falou com o Candace e com o Elkanah, vamos tomar um néctar aí, meu irmão? Daí o Elkanah perguntou, que bar? Ah, vamos lá no Lapidote. E daí, chegando lá, o Ayman pediu uma tecua com um quitim de ibiriba e falou pro Lapidote, agite. E o Candace falou, o que sobar aí, eu bebo junto com o Sinar. O Cana, por sua vez, pediu uma Skol e um chopp. Na saída, ninguém tinha denários para pagar. E daí o Lapidote ficou puto. Que coisa mais maluca. E ele gritou pro Elkanah, Elkanah, você é um cheio, um cuche. E Lapidote ficou sozinho tomando seu coate lá no bar dele. E todos os outros, o Elkanah, o Ayman e o Candace, foram embora do salão. Ai. Aí, pessoal, vem nomes bíblicos que são relacionados aos remédios, né? Aí tem o primeiro que é fantástico, é um lugar. Aí os dois primeiros são fantásticos, são lugares lá da Bíblia, né? Tem o Kiriat Arba, o Kiriat Zefer, Ascalon. Cara, Ascalon tá lascado, né? Aí vem Zefate, Arad, Naftali. Os caras perguntam, onde tá o Naftali? O Naftali tá na praia. Naftali. Meu Deus do céu, de onde tiro tanta besteira, hein? Aí vem Bet-Semes, Lebo Amate, Axa, Adoni-Bezek, Betel, Eslon. Eslon deve ser um cara, tipo eu, que sou ex de Londrina, eu não sou mais de londrinense, né? Então eu sou Eslon. Creta. Jerutikimã, isso deve ser. Como é que é esse negócio? A fortaleza do seu corpo. Esse xarope. Cara, que coisa horrível. Nergal Zareter. Zilpa. Aloés. Bet Aquerem. Bet Asmavete. A Bet Semes também. Kiriat Jearim. Arsa. Cícera. Tama. Nesias. Ratifa. Esse eu vou ter que te falar devagarinho. Oquerete Azebaim. Nome bonito assim, lá gigante. E terminando, uns bonitinhos também, vai. Sotai, Soferete, Jaala e Périda. Parece. Nossa, você é ferido, é coisa ruim. Nossa, esse remédio não ia estar nunca, velho. Aí vem os nomes bíblicos que parecem com nome de carros. O primeiro é Alba. Então, esses filmes que carro da Fiat, muito bom. Daí Azerá, que era. Que vai lembrar da Azira, né? Que era, não sei que marca de carro que era. Não era uma marca, era um tipo de carro de uma marca. Eu não lembro. Acho que era a Hyundai. Séfira, que seria a Safira. Senaá, Darcon, acho que ainda tem a Darcon aqui em São Paulo, né? Não sei. E Querube. Querube, não sei porque eu pensei em perua, não sei, mas Querube. Que carro que seria Querube? Ah, deixa pra lá, vai. É Querube mesmo. Bem, pessoal, vamos falar agora de nomes bíblicos relacionados com os caninos, né? Com os cachorros, né? Tá? Mas vamos, o primeiro relacionado com cachorro é o Aicão. O Aicão também podia ser relacionado com os negócios do AI, né? Porque é um cachorro com inteligência artificial. Aicão é dureza, hein? E o que você fala do Baruch? O Baruch é o verdadeiro parceiro do Aicão. E o Barak. O Barak é esse cachorro. Ele, na Bíblia, é o filho de Abinoão. Tem que dar os nomes bíblicos. Perfeito o nome dele. Aí vem Zafã. Pra terminar, vocês não vão acreditar na Bíblia, cara. Adonicão. Meu, Adonicão. Não. Esse cão, não. Ele não. Bem, nessas histórias de caninos aí, a gente não pode esquecer de Caim, né? Que é o filho de Adão e Eva, né? E ele acabou matando Abel, né?
Vocês devem estar lembrados disso aí, né? Se alguém teve algum estudo bíblico aí, tá? Bem, Caim, é lógico que é o latido dos cachorros, né? Caim, Caim. Então, acho que podia deixar de ser falado aqui dos cachorrinhos, na verdade, dos nossos queridos e amados pets. Bem, vamos falar agora de nomes bíblicos relacionados. Tem alguma coisa familiar a minha família, alguma coisa relacionada com a minha família, tá bom? E o primeiro que veio à cabeça é o Siquém. Eu tenho a minha cunhada chama Simone, né? E o meu irmão chama-se Fernando, tá? E o pessoal da minha família me chama de Neto, né? Que eu sou Hernani Neto, né? Então, eu imagino assim, o Fernando tá me esperando em casa, né? Aí chega, toca a campainha lá na casa dele e a Simone vai atender, né? Daí o Fernando grita lá, Siquém! Metanias? Eu vou falar, 9! E com o Neto tem Netofatita, Neco, Netofa, Netideus, Necoda. Meu, é muito Neto na cabeça. E parecido com o meu nome, né, que é Hernani, aí tem o Anani, o Naamani, onde o cara tirou esse nome? Meu nome já não. Aliás, meu nome podia ser muito bem estar na Bíblia, aí facinho, facinho. É um nome muito. Papai, é só. Aliás, meu avô, né? Meu avô, que é o primeiro que tem nome. Pô, meu pai até colocou meu nome do meu avô em mim, cara. É brincadeira isso? Ô, velho, tô te devendo essa. Aí tem a FEC. Ah, Fê, quem bateu na porta? Aí tem Tamar. Lembrando que Tamar foi uma das filhas do rei Davi, né? E também Tamar ela foi muito importante na Bíblia. Ela foi nora do Judá e ela teve e os filhos do Judá não tiveram filhos com ela, né? Então daí ela se fingiu que ela era uma prostituta, tá? Acabou tendo relações com Judá e eles tiveram descendentes, tá? E a descendência de Judá aí inclusive está na Bíblia, tá? Então é a descendência de Jesus, vem da relação de Judá com Tamar, tá bom? Aí vem Jerusa, cara. Jerusa é um nome muito bonito. Eu tinha uma empresa, tenho, né, ainda, uma empresa de engenharia que ela trabalha com métodos não destrutivos, né? Que a gente introduz dutos sem fazer valas, né? E dos meus equipamentos eu batizei de Jerusa, né? Na época, eu não sabia que era um nome bíblico. E a Jerusinha me deu bastante dinheiro. Ô, Jerusinha, que saudade de você, minha filha. Depois vem Efaí, o Fernando com inteligência artificial. Também podia ser nos assuntos da Doaí, né? Aí tem Rossanias, é uma homenagem à minha irmã felizmente falecida, né? A Rossana. Também outra homenagem para ela, a Racenaá. Brincadeira, nome lindo. Qual o Zé? Homenagem a um outro primo meu também. Zé Cândido. Qual o Zé? É o Zé Cândido. Aí vem dois que combinam mais ou menos comigo, que é Elan e Elão, né? Lembrando que o meu nome é Hernani Lacerda Ataíde Neto, né? Então, quer dizer, E-L-A-N, Elan, tá bom? Só pra vocês entenderem a semelhança. Aí vem Telmelá e Telarsa. A lembrança de um primo meu chamado Telêmaco. Muito gente boa ele também. Pessoal, e para quem não sabe, na época de Jesus Cristo lá, a moeda romana que era utilizada chamava-se denários, tá? E ela representava o salário de um trabalhador, né, diário, tá? Então ele recebia um denário por dia, tá? E esse denário, ele parece o nome da minha mãe, que é Dinaré. Então fica aqui a minha homenagem à minha mãe, infelizmente já falecida, tá? Mamãe, um beijo, tá?
tá? E para homenagear meu pai também, vamos lembrar da cidade. Meu pai é o Luiz Lacerda, Luiz Lata, né? Ele nasceu na cidade de Cananéia, aqui no litoral sul de São Paulo, tá? E Cananéia é a região lá onde viviam os cananeus, né? Então também está representado aqui esse negócio familiar aí. E por fim, tem o Passur, né? Que é onde minha irmã, a Valéria Lata, nasceu, que é Pariquaraçu. Aí, Valéria, lembrei até de você, tá bom? Um beijo enorme. Bem, agora nós vamos falar de nomes bíblicos engraçados que tem algum tipo de relação com as partes íntimas humanas, tá? O primeiro que nós vamos falar é Rabá. Tem um lugar, cara, imagina, como é que eu vou falar assim, pô, pra onde você vai, cara? Você vai em Rabá, meu. Cara, desculpa aí, não tinha jeito de falar outra coisa, tá? Horrível isso, né? Aí tem a Rabi, que só tem mais ou menos um significado, né? Cara, a Rabi, aliás, a Rabi era na cidade de Jericó, lá que derrubaram as muralhas, lá, que o Josué conquistou, né? Foi a primeira cidade da Terra Prometida que foi conquistada. Tá, teve aquela história lá dos 7 dias lá que o pessoal passou marchando, os 7 profetas tocando as 7 trombetas, tá? Daí, ao 7º dia, as muralhas lá de Jericó caíram, tá? E teve uma prostituta chamada Rabi, que ela guardou e protegeu dois judeus lá com ela, né, que conseguiu, inclusive, fez eles escaparem, tá? Então, ela em função da misericórdia que ela teve e com acreditar em Deus, tá? O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, inclusive, também está na descendência de Jesus, tá? Então, Rabi, para você ter uma ideia, Rabi era uma prostituta e hoje ela está na ascendência de Jesus Cristo, tá? Ela é ascendente de Jesus Cristo. Quer dizer, Deus, ele não determina os escolhidos, ele escolhe os determinados, entendeu? Você tem que fazer por onde para ser escolhido por ele, tá bom? Bem, daí vem o Rabacuque. O Rabacuque é brincadeira. Esse cara, eu vou colocar para jogar no time de São Paulo. Isso tá na cara. Aí tem a Rabi Mag. Olha, Rabi. Quanto mais a Rabi Mag? É brincadeira. Agora, vê se vocês aguentam essa. Jeba tá no match Dedan Kuzan. Jeba tá no match Dedan Kuzan. Eu vou explicar o que é Jeba, apesar que o pessoal sabe que é do sexo masculino, né? Bem, dos finalmente aí a gente fala de Cusi, Jebal. Jebal também não vou falar o que é, mas é o coletivo de Jeba. Aí tem Imer, Acube, Acufa. Nossa, imagina se chama Acufa, cara. E por fim, também é o que sai do Rabi. Isso foi. Pessoal, vocês não vão acreditar os povos que tinham algum relacionamento com Jeba e os Jebal. Eu vou falar que vocês vão acreditar. Os povos jebuseus. Os povos jebuseus, em geral, são povos que são Dotã. Cara, e para finalizar esse assunto aqui dos nomes bíblicos relacionados com partes íntimas do ser humano, tá? Eu vou falar de 2 nomes aqui que são fabulosos, tá? O primeiro é Mefibosete. Exatamente. Mefibosete. E vocês entendam o que você quiser entender isso aí, tá bom? E o segundo é Batseba. Isso, Batseba.
tá? Pessoal, primeiro, vou falar quem foi Mefibosete, tá? Mefibosete foi filho de Jonathan, que por sua vez era filho de Saul. Foi o primeiro rei de Israel, né? Ele foi rei primeiro, depois ele morreu e o rei Davi entrou no lugar dele, tá? E o Jonathan virou o maior amigo do rei Davi. E quando o rei Davi já estava no reinado dele, aí ele chamou o Mefibosete para morar lá com ele, tá? Porque ele tinha muita gratidão pelo Jonathan, né? Porque o Jonathan sempre ajudou ele, tá? Contra o pai dele, o Saul. Bem, agora vamos falar de Batseba. Batseba foi a mulher do rei Davi, só que antes de ser mulher do rei Davi, era rei do Urias, que era um general do rei Davi, e o Davi acabou traindo o Urias, né, com a Batseba, certo? E daí a Batseba ficou grávida e o rei Davi quis esconder, não conseguiu, e daí ele mandou o Urias à frente de guerra lá, pediu para o general dele, o Joabe, para colocar o Urias na frente de guerra lá e deixou ele meio que isolado e mataram o Urias, tá? E daí Batseba, o primeiro filho que ela iria ter com o Davi, nasceu, mas 7 dias depois acabou falecendo, tá? E depois veio o segundo filho, que esse sim foi abençoado por Deus, que é o rei Salomão, tá? Beleza, pessoal? Aqui a gente brinca também, mas a gente explica o que são os personagens, tá bom? Bem, vamos falar dos engraçados bíblicos. Nem sempre são engraçados, mas são os caras que eles mudaram de nome durante a Bíblia, tá? Primeiro vamos falar do Eliakim, que mudou o nome para Joaquim. Em segundo, vamos falar do Joaquim, que mudou o nome para Zedequias. Cara, que esses caras viram esses nomes? Já tinha uns nomes mais ou menos ruins, né? Aí eles trocaram para nome pior ainda. É brincadeira isso, né? Mas vamos lá. A Sarai mudou para Sara, que é a mulher do Abraão, né? Aliás, o Abraão também mudou de nome, né? Que ele era Abrão, e depois que ele falou com Deus, ele virou Abraão. Jacó mudou o nome para Israel, tá? Porque naquela briga que ele teve com o anjo, né? E alguns acham que foi o próprio Jesus Cristo que brigou com ele, tá? Aí tem também Daniel, que mudou para o nome babilônico de Beltesazar, Ananias, que foi o Sadraque, o Misael, que foi o Mesaque, e por último o Azarias, que se tornou Abidenego. Pô, vai achar um nome bonito assim lá adiante. Abidenego, velho. Esses babilônicos da Babilônia. Pô, e falando em Babilônia, tem o grande rei lá, o Nabucodonosor, né? Pô, nome bonito. Bem, e tem, por fim, pra gente, os caras que mudaram de nome, né? O Nabucodonosor não mudou de nome, tá? Teve o José que mudou de nome, sim, porque quando ele virou o braço direito do faraó lá, ele transformou o nome dele de Zafenat Paneia, tá? Que significa se Deus vê, ele vive. Bonito isso, né? Bem, pessoal, continuando os nomes bíblicos engraçados, agora nós vamos colocar os nomes terminados com Ias. Que seria o IAS, né? Cara, esses caras vão estar todos presentes na escalação que eu vou fazer do Corinthians de Jesus Cristo. Eu acho que se pegar os nomes e terminar com IAS, eu acho que uns 40% dos personagens bíblicos têm terminado com IAS, tá? Pra vocês terem uma ideia, cara, pegando só os nomes dos capítulos da Bíblia, né? Aliás, o nome dos livros, né? Mas de pessoas, né? Então são 23, mas isso estou falando da Bíblia evangélica, tá? Que tem 66 livros, tá? Então você pega 23 autores, né? Com nomes que estão os nomes, porque aí não conta nem
nem Gênesis, nem Êxodo, nem Crônicas, nem Reis, né? Porque não é nome de pessoa, né? Só conta o nome de pessoas mesmo, tipo Ezequiel, Daniel, essas coisas aí, tá? Mas você pega, ó, vou falar o nome dos caras. Então tem 23 nomes, tem 8 termina com Ias. Vou falar o nome deles: Neemias, Jeremias, Isaías, Obadias, Miqueias, Sofonias, Malaquias, Zacarias. Que mais, gente? É brincadeira, não. Então, quer dizer, só nessa listinha aí tem 35% terminando com isso, tá? É uma infinidade de nomes, tá? Mas eu vou falar novamente deles aí agora explicando alguma coisa deles, tá bom? Bem, vamos aos nomes então? Então, como eu já disse, tem Zedequias, Jezanias, Gedalias, Osanias, Nerias, Netanias. Esse eu já falei dos nomes familiares, né? Netanias eu já falei. Seraías é ótimo, né? Será que ele não ia? Seraías. Cefatias. Esse Cefatias deve ser um zagueiraço daquele violentíssimo do time do Corinthians de atacar, porque o atacante até pode passar, mas ele fatia todo mundo. Ele Cefatias. Sofonias. Não, Sofonias não pode ser. Selemias. Malquias. Esse cara é ruim, mas vai jogar Corinthians do mesmo jeito. Isaías, que foi o profeta que colocou a brasa viva na boca. Esse eu vou colocar como técnico do time do Corinthians. É brincadeira. Neemias, Zacarias, Ananias, Ezequias, Uzias, Urias. Aí tem Osanias, que eu também acho que eu já coloquei lá na parte da Rossana, né? Rossanias, né? Dos nomes familiares. Azarias, Cefanias, Melatias, Araías, Ananias, Refanias, Gedaías, Azabneias. Você tem que ser de falar. Azabneias. Que o pai dele pensou quando eu estava um pouco, velho? Azeias, lindíssimo. Berequias, Ramias, Delaías, Rabaías, que podia estar lá não sei se eu coloquei lá nas partes íntimas, tá? Aí vai aqui de novo, tá bom? Gedalias e o profeta Matatias. Que, aliás, o pai do Judas Macabeu, né? Macabeus, né? Que começou a revolta dos Macabeus. Cara, mas Matatias. O cara, ele mata as tias, cara. É uma homenagem assim, as tias. Porque palhaçada esse nome, né? Matatias, cara. O que é isso? Chega desses nomes com Ias, vai. Cara, ele tem, na verdade, muito mais caras com nomes terminados com Ias, tá? Eu não quis procurar todos, tá bom? É uma infinidade. Por isso que o Corinthians de Jesus Cristo é o time mais popular lá do céu. Os personagens bíblicos. Os 35% da população do Brasil é corintiano. É mais ou menos a quantidade de personagens que tem na Bíblia quando eu terminar o nome de Ias. Vocês veem a relação, hein? Pessoal, e terminamos aqui essa primeira parte dos nomes bíblicos, né? É que eu não queria passar muito de meia hora, porque senão ele começa a ficar monótono, né? Que é muito engraçado. Então a gente vai fazer essa primeira parte aqui que está terminando agora, tá? E vamos ter uma segunda parte dos nomes bíblicos. Depois vamos ter o dos times lá do futebol. Corinthians, JC, né? Que vai ser todos os jogadores terminando em IAS. Aí vai ter o Palmeiras JC, o São Paulo JC e o Corinthians JC. Todos terminando com JC, que é times de Jesus Cristo. Tá bom, pessoal? Bem, eu agradeço aí vocês terem acompanhado aqui. Espero ter se divertido nesse vídeo, tá? Lembrando que não é nada para tirar sarro da Bíblia, não tem nada a ver isso, tá? O que a gente quer é que, na verdade, vocês se interessem e procurem a leitura, procurem ler, ver onde estão esses personagens engraçados aí, entender eles, tá? Eu estou falando dos nomes engraçados, mas também estou falando de passagens bíblicas, tá? E tentando passar alguma coisa para vocês de útil, tá bom? Por enquanto, muito obrigado, pessoal. Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu agradeço demais os comentários, tudo que vocês forem fazer. Por favor, dê like, tudo aquilo que a gente já falou já, tá bom?
Muito obrigado, pessoal. Deus os abençoe eternamente e abençoe a família de vocês também, tá bom? Excelente dia e excelente mês aí de janeiro, tá bom? E por que não dizer excelente ano para todos nós aqui do Latas e também para as pessoas que não são, quem vai se inscrever e tudo mais, tá bom? Muito obrigado. Meu beijão para vocês, tá bom?